Bom dia, nono ano. Hoje, na aula de língua portuguesa, eu vou explicar um pouquinho para vocês da aula 14, que é uma interpretação de texto. Essa interpretação de texto ela é muito importante porque é uma atividade que vai ajudar vocês em uma prova de simulado que vem do governo e que prepara vocês para as provas externas, né? SAEB, SAEGO. Esse simulado que vem, então, é para medir como vocês estão, se estão dando conta de acompanhar os conteúdos. Então, essa atividade é muito importante. Primeiramente, eu vou explicar para vocês como que eu quero a devolutiva dessa atividade no caderno de vocês. Eu fiz aqui um esquema com a minha letra, né, como se eu fosse aluna, para vocês saberem como que eu espero essa atividade. Olha só, tá indicando que é de língua portuguesa, aula 14 e a data de hoje. E você coloca atividades para começar. Daí, você vai primeiro ler todo o texto com atenção, né, compreender o que aquele texto traz para você. Só depois você vai começar a responder. E quando for responder, você vai colocar número 1, o tema abordado nesse texto é, ou seja, vai colocar o comando da questão. Algumas alternativas da atividade são de marcar, são alternativas objetivas. Você vai copiar todas as opções que você tem? Não, você vai copiar só a que você escolheu. Aqui, por exemplo, eu achei que a resposta correta é a letra C. Então, eu fui lá e copiei somente a letra C. Observação: sempre copiar a resposta a lápis, tá? Então, o enunciado a caneta e a resposta a lápis. Na número 2, eu fiz a mesma coisa. Coloquei o enunciado e coloquei a resposta A, porque nessa eu achei que a correta era A. Claro que são só exemplos para vocês perceberem como é a organização do caderno. Percebe? A foto não ficou desse jeito que vocês estão vendo aí. Eu mexi nela, eu coloquei um pouco de filtro para ficar mais nítida, para minha professora, supostamente, conseguir ler o que eu respondi, tá bom? Repara na organização do caderno. Ah, professora, mas a minha letra não é tão bonita assim. A minha também não. Mas aí você capricha um pouquinho mais e organiza. Não precisa de saltar tantas linhas, não precisa deixar tanto espaço. É só saber organizar para poder entender sua devolutiva, tá? Vamos lá. O primeiro texto, ele é um texto que é uma notícia, né? Ele fala sobre privacidade na internet. Tá na chuva, é para se molhar. Então, me trazer uma notícia, um tema, e aí fala que o Cleverton, que é um acadêmico de comunicação, veio trazer essa notícia para nós. Tem como a gente ler só uma vez o texto? Não tem. O texto é para ser lido, interpretado e compreendido. E nesse texto aqui, como diz o enunciado da questão, você precisa dele para responder a número 1, 2 e 3. Eu coloquei um trechinho aqui do texto só para exemplificar, tá? Mas lá na atividade o texto está completo, ele é um pouquinho longo, então vai lendo, pega o marca-texto, vai grifando as partes que você acha importante, as coisas tem que voltar ou procurar em algum lugar o significado para entender, ok? Bom, a número 1 vai falar para a gente o quê? O tema abordado nesse texto é, tá aí as alternativas, de A a D. O que eu quero lembrar para vocês? Tema é o assunto do texto, a ideia principal. O que levou a pessoa a escrever aquele texto? Ele falou assim, vou escrever um texto sobre o quê? Qual que é o tema que ele escolheu? A ideia principal, a síntese. Lembra que a gente falou de síntese? A essência do texto. Qual é? É o tema. Qual é a tese defendida pelo autor do texto? É o que está perguntando a número 2. Então, vou lembrar para vocês. Tese, como a gente já viu na outra aula, é o posicionamento crítico do autor, ou seja, a opinião dele referente ao tema. Primeiro, ele separou um tema e agora ele colocou a tese dele, a opinião dele. E a número 2 quer saber o quê? Qual é a tese defendida pelo autor? A número 2 é uma resposta subjetiva. Então, você vai ter que ir lá no texto, compreender. Não adianta você passar só a caneta lá no texto e ver onde está escrita a palavra tese, que não vai estar. Você vai procurar uma resposta que está implícita. Então, você vai lá e vai ver qual que é a opinião que ele defende sobre o tema que você viu na questão anterior. Tá vendo que um tema, uma pergunta vai encaixando na outra, né?
3. Cite 3 argumentos que sustentam a tese defendida pelo autor nesse texto. Bom, eu já sei o que é tese e o que é argumento. O argumento são as razões que justificam a tese, em que ele se apoia para ter a opinião. Se eu tenho uma opinião, eu tenho que ter o porquê dessa opinião. Ah, por exemplo, eu gosto de azul. É a minha opinião. Qual que é o meu argumento para gostar de azul? Ah, o azul é uma cor que acalma. Um argumento. O azul é a cor do céu que é muito bonito. Segundo argumento. O azul é uma cor muito rara de encontrar de tinta. E isso faz ela especial. Terceiro argumento. Tá vendo? Eu tenho uma opinião e eu baseei ela nos meus argumentos para justificar que a minha opinião é válida. Entende? Tema é o assunto, tese é a opinião e o argumento é o porquê, é a razão da sua opinião. O outro texto que tem na atividade é uma resenha, que é o gênero que a gente está estudando, né? Resenha do filme Uma Lição de Vida. E aí mostra a pessoa que escreveu a resenha, mostra como é o filme, tudo aquilo que a gente estudou na última aula. Daí, o texto, você vai ler para responder a pergunta 4, 5, 6. Ler, interpretar e compreender. Na número 4, está falando o seguinte: mais adultos vão à escola agora, no Quênia, desde que o filme foi lançado, inspirados na coragem de Maruji de iniciar o primeiro estudo aos 84 anos. O último parágrafo. A partir desse trecho do texto, pode-se afirmar que a ideia central, olha lá que eu sublinhei, ideia central do filme Uma Lição de Vida é. A ideia central, nesse caso aí, é o tema. Nós não falamos nos slides anteriores que o tema é a ideia central? Então, essa questão quer saber o quê? Qual é o tema do filme Uma Lição de Vida? Eu estou perguntando qual que é o tema do texto da resenha? Não, eu estou perguntando qual que é o tema central do filme. Então, você vai observar nas alternativas e vai marcar. E vai fazer da mesma forma que eu ensinei lá no caderno. Copia o enunciado todo e coloca somente a questão que você acha que é a certa. 5. Além das adversidades do contexto social, Maruji tem que romper com seus próprios traumas do passado. Nesse trecho, a expressão destacada significa o quê? Então, o contexto social, ele vem trazer para a gente, essa expressão destacada, vem trazer para a gente o que ele representa no texto. O que é o contexto social no texto? O que o autor da resenha colocou sobre contexto social? Por que ela colocou contexto social lá? Então, você volta no texto, procura entender essa expressão dentro do texto, o que significa, e escolhe uma alternativa que você acha que se adequa à pergunta, tá? 6. No trecho, no início dos anos 2000, o governo do Quênia lançou a campanha Educação para Todos, programa que visava levar em massa crianças para a escola. A vírgula após o trecho destacado antecede uma, então o trecho destacado está lá em negrito. E aqui nessa questão, nós vamos relembrar coisas que nós aprendemos no 7º ano, no 8º ano, que são os advérbios, né? Para que serve o advérbio? Então, aqui ele está dentro de um texto para te mostrar. Para que serve? Eles prestam uma circunstância de dúvida, de tempo, de modo ou de lugar. Ah, professora, não lembro bem quais são as classes que tem dos advérbios. Você procura lá no trecho do texto, onde ele está, esse trechinho aí, e percebe qual que é o sentido que ele traz para você. Traz sentido de dúvida? Traz um sentido de tempo? De modo? De lugar? Então, você vai lá e copia no seu caderno a alternativa que você acha que é a correta, ok? Então, a organização e o capricho dessa atividade será critério avaliativo para ela ser aceita ou não. Ensinei para vocês o jeitinho que eu quero e a organização, tudo certinho. Então, adianta só fazer rapidinho e devolver? Não adianta. Se eu olhei sua atividade e não coloquei lá, essa atividade não é válida, então sua atividade está toda correta. Se eu não coloquei nada, beleza. Se eu tiver colocado uma observação, a sua atividade não foi aceita. Então você tem que ficar mais ligado no que eu estou ensinando, na organização do seu caderno, porque isso também é uma atitude de estudante, tanto de português, quanto de ciências, quanto de história.
ok? Se tiver alguma dúvida da atividade, é só entrar em contato comigo, tá? Lembrando que na hora de mandar a atividade, mande a atividade na posição vertical, em pé, com o caderno em pé assim. Se você mandar na horizontal, fica difícil eu ler a sua devolutiva. Beleza? A devolutiva dessa atividade é até amanhã, quinta-feira, até às 5 da tarde. Eu vou deixar lá programado na plataforma. A correção dela será na segunda-feira e eu quero a participação de vocês falando para mim as respostas, tá bom? Então eu espero todo mundo lá. Beijo para vocês.